Salve, minha gente! Vamos embora com o podcast, segundo podcast do dia, podcast de Copa do Mundo. Primeiramente, antes da gente falar sobre qualquer coisa, que o assunto da vez é esse, né, que tá aí na tela para vocês, Jamaica e Brasil, e consequentemente a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, espn.com.br, antes que eu me esqueça de deixar os créditos aqui, tá? Onde a gente sempre faz esse resumo esportivo do dia, né, das seleções, do como foram os jogos, as classificadas para as oitavas de final. Então, deixando os créditos de antemão, antes que eu me esqueça, espn.com.br. Um dia triste para a gente. Inegavelmente, eu fiquei bastante sentido, de verdade, pelo que a gente viu do Brasil no jogo de estreia contra o Panamá. Eu fiquei bastante triste. Fiquei bastante triste, um pouquinho decepcionado, mas é futebol, gente. É futebol. Eu não sei como é que vai ficar o ciclo da seleção brasileira. Não sei como é que vai ficar o ciclo da Pia. Mas vamos com calma, né? A gente sempre quando tem uma eliminação, a gente normalmente fica um pouco emocionado. Às vezes tem gente que fica um pouco irritada. Eu lamento muito, porque eu sei que muita gente vai apelar, né? Muita gente vai apelar, vai partir para um discurso bem machista mesmo, bem pejorativo. E o convite que eu faço a vocês é: vamos ter calma, né? É difícil, a gente é o povo brasileiro e a gente é sul-americano, latino. A gente fala que o povo latino, ele é um povo emocional por excelência, né? E não é por acaso. Não é por acaso. Isso é bom e isso é ruim. O ruim é que quando bate a pressão, quando você se vê numa situação de muita fragilidade emocional, é difícil dar a volta por cima. De comparar com uma seleção um pouco mais fria, né? As seleções europeias normalmente são um pouco mais cabeça fria, mas o bom é que quando uma seleção latina, né? Essa seleção consegue incendiar o jogo, entra aquela coisa do tudo pode acontecer, né? Aquela sensação de que nada está definido, nada está acabado, tudo simplesmente pode acontecer. A gente falava no primeiro podcast do dia sobre o jogo do Fluminense, o quanto o emocional ele impacta numa partida. Mesmo você jogando mal, como o Fluminense estava naquele momento da partida, o futebol ele tem algumas coisas inexplicáveis, né? Então tem a coisa boa e a coisa ruim. E infelizmente, a gente brasileiro nessa Copa do Mundo, a gente viveu as piores coisas do que esse emocional, né? Esse de ser um povo muito emotivo, a gente viveu acho que o pior que tem em relação a, 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 a ser muito emocional, né? A ser muito passional. O Brasil foi eliminado pela Jamaica, uma seleção que não tem nada de vislumbrante. Não tem absolutamente nada de deslumbrante na seleção jamaicana. Mas é impressionante como elas jogam como europeias, né? A seleção jamaicana é uma seleção das Américas. É um povo que, por excelência, é muito festivo, é muito emocionado, é muito. Cara, tem muito desse calor latino, né? Calor caribenho. E elas jogaram como europeias. Essa fase de grupos inteira, né? A fase de grupos inteira, elas simplesmente mostraram uma frieza, uma dedicação, uma aplicação tática e nunca assim, se desviaram desse caminho. Em nenhum momento elas, cara, hesitaram ou elas se deixaram abater, sempre naquela pegada delas, sempre naquele jeito delas de ser e de jogar, entendendo as suas capacidades. Eu não vou nem falar limitações, porque seria injusto, mas entendendo as suas capacidades, o que que a gente tem, como é que a gente pode jogar e como é que a gente tira o melhor com o que a gente tem. E elas tiraram o melhor com o que elas têm. Essa seleção jamaicana, assim, todo o jeito de jogar, muita gente vai falar, pô, futebol feio, jogou como time pequeno, não interessa. Não interessa. Um time muito compacto, muito aplicado, taticamente falando, e tem nas suas atacantes, como a Khadija Scholl, um desafogo. Uma peça, uma jogadora que sempre dá uma canseira nos adversários e nunca permite que as adversárias se sintam tão confortáveis na partida.
A seleção brasileira inicia essa caminhada na Copa do Mundo jogando contra o Panamá e jogou assim um futebol de extra classe, extra classe. Claro que a adversária era muito fraca. Era óbvio que a adversária era muito fraca, mas o que a seleção brasileira jogou no primeiro tempo contra o Panamá, a posse de bola, que é natural, porque o Brasil é superior, mas não é só a posse de bola inerte. É como o Brasil circulava a bola, como o Brasil tinha a precisão absoluta nos passes, como essa seleção era fria nos momentos decisivos e como elas eram verticais, como elas sempre buscavam o gol e sempre com muita qualidade. Quando você aumenta o nível das adversárias, alguns erros costumam acontecer, mas a queda que aconteceu com o Brasil, eu não acho que é por falta de qualidade, é porque o emocional falou mais alto. Lamentavelmente, o emocional acabou falando mais alto. A Pia, ela chega ao comando da seleção brasileira para trazer cara, assim, um refresco, algo diferente, uma ideia de um Brasil que tem o talento assim, a qualidade do jogador brasileiro e das jogadoras brasileiras, aquela coisa do improviso, sabe? Daquela coisa de você tirar um coelho da cartola em momentos difíceis, em momentos delicados, onde a adversária ela tecnicamente pode ser superior e taticamente pode até ser superior. Essa qualidade do sul-americano ela é inerente, né, ao povo sul-americano como um todo, né? O continente sul-americano tem isso no seu perfil, especialmente se a gente olhar para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, sempre a gente encontra essa coisa diferente, essa coisa que alguma coisa, um jogador dessa região pode fazer alguma coisa diferente, assim, num lampejo, em um momento do jogo. E a Pia veio para agregar, para trazer a ideia tática. Ela que foi mega campeã na carreira, foi campeã com os Estados Unidos, ela veio para trazer essa questão tática, mas para agregar, somar essa qualidade tática, a frieza do futebol europeu, de você jogar como um europeu, de você, cara, em nenhum momento você fraquejar no jogo em virtude de um emocional, de um psicológico, e somando tudo isso, questão tática, a questão da frieza mental e a questão do talento nato brasileiro. Eu acho que ela veio para somar todos esses pontos e buscar e ajudar essa seleção brasileira a conquistar um título de Copa do Mundo. Não deu, não deu. Tudo isso que eu falei a gente viu no primeiro jogo contra o Panamá. É claro que a gente sempre destaca, e eu destaquei aqui, que a seleção panamenha não era parâmetro para nada. A goleada do Brasil foi muito fácil, uma seleção muito fraca. Muito, muito, muito fraca mesmo. A gente viu ao longo dessa fase de grupos toda, né? Enfrentou o Brasil, enfrentou a Jamaica, enfrentou a França, uma seleção extremamente fraca, muito valente. A gente não pode tirar o valor, né? O valor assim, o quanto que elas têm coração, sabe, de se entregar de corpo e alma para o jogo. Mas é uma seleção que, tecnicamente falando e taticamente falando também, é uma seleção muito fraca, é que não havia nível de competitividade. Mas o que o Brasil jogou contra o Panamá foi algo diferente do que a gente viu, assim, a primeira rodada de jogos foi algo diferente de tudo que a gente tinha visto na Copa do Mundo. Sabe, aquela ambição, aquela vontade, né? Distribuindo as bolas, engolindo o Panamá. Panamá não fez nada naquele primeiro tempo contra o Brasil. Não fez absolutamente nada. Contra a Jamaica, contra a França, elas até deram umas espetadas, né? Mas contra o Brasil elas não fizeram nada. E nem porque elas não quiseram, é porque o Brasil não deixou. E infelizmente, acho que tudo começa ruim no jogo da França, onde o Brasil entrou muito nervoso, as jogadoras estavam muito abaixo, a França jogou melhor de ponta a ponta, mas o Brasil teve o seu momento no jogo, com aquele gol da Debinha, buscar o empate, aumentou a confiança, tentou incendiar o jogo, ainda assim a França um pouco melhor, mas tentou incendiar, e o gol da Renard foi, se a gente para falar agora, assim, parece até um pouco oportunismo, mas aquele gol da Renard custou a classificação do Brasil. Talvez o único momento de maior distração da marcação brasileira.
E a França chega à vitória naquele momento e chega para jogar contra uma Jamaica pressionada, porque só a vitória interessava ao Brasil. A França era muito claro que iria vencer a seleção panamenha e entrou com um time totalmente misto, totalmente reserva, totalmente não, mas entrou com um time bastante misturado, poupando, já sabia que era muito superior e isso de fato se comprovou ao longo da partida. Curiosamente, o Panamá saiu até na frente no jogo, né? E deu uma esperança para o Brasil. Porque se fica 1-0 para o Panamá por um tempo, até, sei lá, o primeiro tempo, o Brasil olharia e falar, pô, vamos jogar o jogo tranquilo, né? Porque estamos classificando, vamos fazer um jogo. Mas aí os gols da França começam a acontecer, eu acho que tudo isso vem junto, né? A pressão vai aumentando, e o Brasil começou até melhor o jogo. O Brasil, de uma forma geral, até jogou melhor. Um pouco caótico, mais uma vez, muitas jogadoras da seleção brasileira muito abaixo, né? Eu já trago aqui a escalação do Brasil, o Brasil que jogou de azul dessa vez, porque a Jamaica joga de amarelo e elas eram mandantes, né, na teoria nesse jogo, e muitas jogadoras muito abaixo, né? E praticamente as mesmas do jogo contra a França. De pegar a Antônia demorou um pouco para entrar no jogo. Eu não sei nem se ela teve alguns momentos, teve alguns poucos momentos bons no jogo. A Luana é sempre muito guerreira, mas tecnicamente estava abaixo. A Caroline também, a Adriana também, a Ari Borges, infelizmente também não apareceu muito para o jogo. O destaque eu acho que fica para Tamires dessa vez. A Debinha correu demais. A Debinha correu demais, mas tecnicamente muito abaixo também. Ela tava querendo muito, mas faltava qualidade, né? Faltava aquela qualidade que, não que ela não tenha, ela tem de sobra. É uma baita jogadora. Mas a qualidade ela é potencializada quando você tá com o coração tranquilo e com a cabeça fria. E a Debinha estava claramente com a cabeça quente. Muitas jogadoras da seleção brasileira tentando definir o jogo, sendo que poderia até no último, a gente critica aqui, né? Pô, tem que chutar, né? Eu sempre falo aqui, pô, chuta pro gol, mas em vários momentos ao longo dessa partida haveria a possibilidade de um passe. E na tentativa de talvez definir o jogo quanto antes, acabava tomando uma decisão de finalizar cedo demais. É difícil você encontrar esse meio termo, né? É complicado. A Marta começa muito bem a partida. Talvez a grande oportunidade, a primeira grande oportunidade do jogo, que é a da seleção brasileira, foi da própria Marta, que aos poucos foi começando a assumir no jogo, porque ela encaixou na marcação da Jamaica, né? Então, infelizmente, a Jamaica fez a seleção jamaicana uma boa seleção, né? Uma grande seleção, porque se classificou, né? É uma grande seleção. Elas fizeram um estudo tático da partida da forma como deveria ser feita e encaixou a marcação no Brasil. Apesar da seleção ter tido algumas boas oportunidades, nenhuma dessas oportunidades foi algo assim assustador para a seleção jamaicana. Nenhuma dessas oportunidades do Brasil foi algo que deixou o torcedor jamaicano apreensivo. Óbvio que sempre que as brasileiras atacam, o torcedor fica tenso, né? Mas nada, nenhuma das jogadas, nenhuma das finalizações deixou o torcedor tenso. Porque era uma seleção muito bem postada. Tanto que a Jamaica, eu acho que foi ter a sua primeira grande oportunidade de jogo no segundo tempo, mais para do meio para o final do segundo tempo, onde o Brasil já estava se atirando muito para o ataque. Então, assim, precisava só do empate, elas jogaram por isso, e o Brasil só vitória interessava. O grupo terminou assim, né? 7 para a França, 5 para a Jamaica, 4 para o Brasil. Todo mundo muito perto, né? Num grupo onde a gente viu o Brasil e a França como as grandes favoritas e a Jamaica e o Panamá como as seleções azaronas, a Jamaica acaba passando. Assim como aconteceu no grupo da Argentina, né? A África do Sul passou. A África do Sul passou, a gente vai chegar lá, né? Então é uma eliminação, toda eliminação ela é melancólica. E eu peço paciência pro torcedor. É muito difícil, gente. Eu sei disso. Eu sei que é muito difícil pedir paciência. Mas eu faço o convite para você olhar com carinho até. Olhar com carinho. Porque foi a última Copa do Mundo da Marta. E não é só por causa disso. Ah, Copa do Mundo da Marta, não tô nem aí. Tudo bem, você pode não estar nem aí. Mas é como se fosse uma renovação, né? É como se fosse uma renovação das jogadoras que foram muito consagradas nessa seleção brasileira, né? A gente tem a Marta,
a Cristiane que não foi para a Copa, a Formiga que se aposentou. É uma nova geração, é uma nova safra. Muitas delas, como a Ari Borges, que arrebentou no primeiro jogo, teve a oportunidade de jogar sua primeira Copa. E aí você pode falar, pô, mas elas têm experiência internacional, deveriam ter um pouco mais de frieza, deveriam ter um pouco mais de protagonismo. Eu entendo esse ponto de vista, mas é uma renovação. São jogadoras que hoje, assim, com talvez a aposentadoria da Marta da seleção brasileira, não dos campos ainda, mas da seleção brasileira, são jogadoras que hoje herdam o legado da Marta e que vão se ver numa situação de que, opa, a gente precisa, né, de uma nova Marta, entre aspas, de uma nova camisa 10, que vai assumir esse protagonismo, essa responsabilidade de tirar a situação, de virar o jogo do Brasil a seu favor, em momentos difíceis. E esse protagonismo, ele não é personificado em um atleta apenas, ele tem que ser compartilhado. E eu acho que é esse o momento que vive a seleção. Eu não estou aqui passando pano. Eu só estou dizendo que, assim, jogou muito mal contra a França, jogou muito mal contra a Jamaica. As críticas técnicas a gente tem que fazer. Mas eu acho que, mais do que a crítica técnica, e aí eu deixo para os especialistas. Eu não sou nenhum especialista aqui do jogo. Eu entendo, mais uma vez, não vou passar pano. Eu digo assim, pô, entendo. Tem muitas jogadoras que jogam em equipes de fora, elas jogam muito bem fora, como por exemplo a Debinha. Tem que ter frieza, tem que ter calma, tem que tomar a melhor decisão. Eu entendo tudo isso. Mas eu abro falando da questão assim, da gente ser um povo muito emocional por excelência. E lamentavelmente, pra gente, a questão emocional, ela pegou e pegou pesado. E ela pegou no aspecto negativo, como aconteceu com a seleção italiana, como aconteceu com a seleção argentina também. Então tem um lado bom, um lado ruim. O lado bom a gente viu na Colômbia, que conseguiu vencer uma Alemanha no último minuto de jogo. Um torcedor inflamado, empurrando, aquele jogo muito assim, com os nervos à flor da pele. E você tira um momento mágico, místico, no último minuto de jogo. Essa questão de você ter essa paixão à flor da pele, ela tem as coisas boas. E eu acho que as coisas se compensam. Um dia a gente vai vencer desse jeito, no outro dia a gente vai cair. E hoje foi a nossa vez de cair. Tava todo mundo muito abaixo. Já falei sobre isso até no jogo da França. Tava a grande maioria do time muito abaixo. Mas eu acho que, por exemplo, se a gente olhar para a seleção, talvez quem foi a melhor jogadora do Brasil? A Tamires, como foi contra a França. Das pouquíssimas jogadoras que tinham um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma, que viam o jogo, sabe? Vamos ter calma, procurar o melhor passe, procurar a melhor decisão, saber a hora de atacar, saber a hora de defender, saber a hora de cruzar uma bola na área, saber a hora de finalizar. Talvez seja a Tamires essa. E talvez a experiência, essa vivência de ter passado por essa dor, por esse momento tão traumático, é a experiência adquirida. É a experiência que muitas dessas jogadoras que vão seguir, que vão herdar o legado da Marta. Essas jogadoras vão seguir e vão ter mais uma oportunidade. E essa é uma lição muito dura. Uma lição muito dura, mas é uma lição que é aprendida. A gente só aprende com os erros. A gente só aprende a andar e a caminhar e a levantar quando a gente cai. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É doloroso. É muito doloroso. Até pelo se a gente começa a Copa mal, a gente abaixa as expectativas, é eliminado, tudo bem, a gente começou mal mesmo, não era o nosso mundial, não era, mas pela forma como começou, né, fica até um pouco mais doloroso. O tabu contra a França e acabar eliminada pela seleção jamaicana, que a gente não adianta a gente ficar de demagogia. A gente olha e fala, pô, o Brasil é muito melhor que a Jamaica. Mas ali o Brasil encarou uma adversária que jogou como uma europeia. Tranquilas, calmas, aplicadas no que elas têm que fazer, compactas, sem deixar muito espaço.
É isso que o Brasil encarou. E é assim que a Jamaica jogou o seu Mundial, com muita humildade, sabendo das suas. Porque a gente fala do Brasil, mas a gente tem que respeitar as adversárias também, que fizeram a sua parte. A França jogou. Eu falei depois do jogo contra o Brasil. Eu não acredito que a França vai repetir uma atuação com aquele nível. Eu acredito que a França vai repetir grandes atuações, mas não no nível que elas jogaram contra o Brasil. Ali elas jogaram como se fosse uma final de Copa do Mundo contra o Brasil. E aquele nível de intensidade, de concentração, é muito difícil você repetir. É muito difícil. Você tem lampejos ao longo do jogo. Então o Brasil encarou uma seleção que jogou tudo que tinha. E por pouco não saiu com empate, né? Por muito pouco, assim, um momento de distração, né? Talvez o que seja mais doloroso é isso. Que no ano passado a gente viu a seleção brasileira masculina sendo eliminada no momento de distração do jogo. E o Brasil, acho que a eliminação veio ali, com o gol da Renat. Porque a França ia passar simpático, ia vencer o Panamá. Mas aí o Brasil ia para esse jogo contra a Jamaica buscando empate. Porque no saldo de gols, a seleção brasileira passaria. Então acabou sendo uma despedida um tanto quanto melancólica, mas para muita gente que vai apelar e vai falar que é isso mesmo, pipoqueira, não vence nem da Jamaica. Perdão, gente. Eu faço convite a você a vamos tira um pouco para se acalmar, né, para olhar assim, o momento também da própria seleção brasileira. Não é passar pano, gente, de novo, não é passar pano, mas é uma troca de gerações. É uma troca de gerações, né? Jogadoras consagradas que se despedem da seleção, que foram se despedindo ao longo dos últimos anos e que agora talvez o grande ícone do futebol brasileiro vai se despedir da seleção. Provavelmente não, né? A Marta não deve jogar mais uma Copa. E se aposenta agora. Não se aposenta em alto nível e assim, de forma gloriosa. Ela não conseguiu bater o recorde, né? De ser a única jogadora a marcar gols em 6 edições de Copa. 6, se eu não me engano. Algo do tipo, né? Não aconteceu. Infelizmente. A gente lamenta muito, mas como eu falei, não vai por essa onda de oportunistas que vão criticar e que vão desqualificar. Eu acho que isso não agrega. Eu acho que isso não agrega. O Brasil tem boas jogadoras e essa experiência adquirida, eu tenho a convicção de que ela vai ser potencializada no próximo Mundial. Porque foi uma lição dura. Mas, como eu falei, volto a repetir. E sendo repetitivo, a gente só aprende quando a gente apanha. Não tem jeito. Tem gente que nasce com a bunda, perdão, com a bunda virada para a lua, né? E já acerta de primeira. Mas tem gente que precisa apanhar, precisa cair, precisa tropeçar e com isso você é bem-sucedido. A vida de um atleta profissional é isso. Não se iludam. São raríssimos os casos em que o cara simplesmente aparece e ele explode, ele estoura sem ter nenhum tipo de tropeço. Pode acontecer tropeço mais tarde, né? Mas é muito raro. É muito, muito, muito raro. O que acontece é que você vai tomar porrada da vida durante toda a sua infância, durante toda a categoria de base, até você conseguir chegar ao profissional, e mesmo assim você vai seguir apanhando, porque você vai passar por clubes talvez de menor expressão, você não vai ter companheiros de qualidade para te potencializar, para ajudar você a brilhar, para ajudar você a se destacar, e você segue apanhando, e você segue lutando, e você segue buscando. E a vida faz parte. Cair faz parte. É parte do processo, tá? Então acaba passando a seleção jamaicana em relação a Panamá e França, começa invertido, né? Os dois jogos que aconteceram depois. Um jogo muito fácil para a França, entrou com um time totalmente misto. Ó, se a gente pegar aqui, a Bechot, que é reserva, entrou no jogo contra o Brasil, no segundo tempo já começou de titular. Essa Khadija Diani, que jogadora, né? Ela fez um hat-trick, é um baita jogadora. Isso aqui é titular, né? Baita jogadora. Baita jogadora.
seleção francesa sobrou. E curiosamente, o Panamá abre o placar, né? Um gol de falta da Marta Cox com 2 minutos. A bola rolou, o Panamá foi pro campo de ataque, viu uma falta ali mequetrefe, né? Meia boca ali que a árbitra marcou. E ela dá um chutaço, a bola faz um ângulo, faz uma curva, pega um efeito, entra no ângulo, sem chance nenhuma para a goleira francesa. E aí levou até um tempinho. A França ficou um pouquinho nervosa, né? Depois desse gol, mas começou a se ajustar. Veio o gol da Lacar e com o gol da Lacar veio um caminhão de gols que foram acontecendo em sequência, que foram injetando confiança nas francesas, que começaram a jogar de forma bem tranquila. Khadija Diato Diani fez o segundo gol, faz o terceiro de pênalti, depois ela faz mais um de pênalti, né? A Garrec faz uma no final nos acréscimos do primeiro tempo e a Vic Bechot faz o finalzinho no apagar das luzes, né? As panaminhas chegam até a fazer um salseiro, hein? A Pinzon fez o segundo gol do Panamá, tava 5-2 5-1 naquele momento, faz um gol, consegue num lance muito brigado, até foi marcado impedimento inicialmente, foi revisado, estava na mesma linha. A Cedenho faz o terceiro gol. E é muito legal, cara, assim, o quanto que as panaminhas vibraram. Elas estavam tomando uma porrada e elas fizeram o segundo, terceiro gol, foram lá, dançaram, chamaram o torcedor no estádio para gritar com elas. O torcedor foi na onda, né? Várias jogadoras do Panamá ali pedindo aplauso. O gol da Pinzon foi até, achei até uma sacanagem da árbitra, né? Porque elas chamam para a torcida do estádio gritar, o estádio grita, ela marca. E a árbitra manda voltar, gente. Gente, tá 5 gols para a França. O Panamá não vai virar o jogo. Assim, tem coisa. Tudo bem, a regra é a regra. Mas tem coisas, gente. Você me desculpa, né? Você me desculpa, assim. Você tem que ter bom senso, né? O futebol também tem que ter isso, tem que ter bom senso. Nossa, é totalmente sem noção. Já pensou se a mulher perde o pênalti? Ela vai lá, bate no mesmo e bate com uma personalidade, né? É impressionante. Você tá num momento de pressão, tem que cobrar de novo. Ela bate com a mesma personalidade o pênalti, inflamado pelo torcedor, né? Mais uma vez elas chamaram o torcedor para gritar. Foi tipo atletismo, sabe quando o atleta vai pular o salto em distância, né? O salto triplo, que eles chamam o salto com vara, que eles chamam o torcedor para aplaudir, foi igualzinho, né? Foi muito legal. Aí a Cedenho faz o terceiro gol, elas continuam nessa, né? Chama o torcedor, elas estavam se divertindo, elas estavam desfrutando. Acho que esse foi o grande barato dessa partida, porque foi um atropelo, assim, em todos os sentidos. A França totalmente reserva. E aí quando sai a Diani, pô, aí ficou um time reserva mesmo, né? E elas, cara, jogaram em modo amistoso mesmo, tá? Jogaram em modo amistoso mesmo. E assim, deixaram as panaminhas fazer a festa delas também. Foi legal, assim, foi um jogo totalmente amistoso, bem festivo. A França passa com muita tranquilidade, líder do grupo. Jamaica se classificou em segundo. Brasil, 4 pontos, terceira colocada. E a Panamá terminou zerada com menos 8 gols, né? O menos 8 gols, não. Menos 8 porque marcou 3, né? Menos 8 gols. Vamos primeiro para. A gente vai fechar com África do Sul e Itália. Vamos primeiro para Argentina e Suécia. Também não foi. As argentinas brigaram muito, né? A Stefania Banini, né? Boa jogadora. Eu tinha comentado sobre ela no primeiro jogo, né? Ela é bem habilidosa, né? Ela tem aquela característica um pouco diferente, passa o pé em cima da bola, sabe conduzir muito bem a bola, mas ela é uma seleção muito valente, muito brigadora, mas não há nível assim, de comparação com a Suécia. A Suécia jogou a partida, não entrou com reservas, né? Aqui a gloriosa a Ilestedt, por exemplo, né? Ela jogou, né? A Suécia não poupou muita gente, né? A Suécia, a verdade é que não poupou muita gente, porque também vamos desrespeitar a adversária, a gente está classificadas, mas né, a Itália de repente poderia aprontar alguma coisa, poderia até. Seria muito difícil. Seria muito difícil, mas poderia complicar alguma coisa. Então elas não deram chance para o azar para terminar em segundo no grupo, não. Foram para fazer um jogo tranquilo e foi muito tranquilo, muito, absolutamente tranquilo. O gol foi sair lá no segundo tempo, né? A Blomqvist
e depois, já no finalzinho, bem nos acréscimos praticamente, né? Não, nos 90 minutos e pouco, né? Penalidade da Rubensson e a Suécia fecha a conta. Um jogo que foi tranquilo para elas. As argentinas brigaram muito, mas não dá, gente. Não dá. É uma seleção muito forte. A seleção sueca é uma seleção muito forte. Elas não se desesperam. É aquela coisa do europeu que eu falei, né? De ser sangue frio. Elas não se desesperam. O jogo é totalmente tranquilo, controlado. Elas não entram na onda de adversária. Elas fazem o jogo delas. Elas se defendem bem. Elas atacam bem. É um time que tem uma sincronia assim, uma frieza, uma maturidade que é impressionante. É uma das favoritas para a Copa, na minha opinião. Vai pegar os Estados Unidos agora, uma adversária enjoada. Mas se passar dos Estados Unidos, olha, eu diria assim, a chance de chegar na final é muito grande dessa seleção sueca. Muito grande. O que eu tenho visto dessa seleção sueca é a única seleção, junto com a holandesa, que eu vejo assim, que jogou os 3 jogos tranquilas, sabe, sem hesitação, sem nada que você olhasse e colocasse uma vírgula, assim, de, olha, é bom até certo ponto. Nenhuma. A Suécia e a Holanda, na minha opinião. Duas seleções que eu não coloco uma vírgula, assim, pra falar assim, ah, não, o adversário é fraca, ah, ali jogou bem, mas olha, né? A gente sempre fala aqui, pô, podia até ter buscado mais gols, faltou um pouquinho mais de capricho, mas nada assim, irretocável. A campanha da Suécia, absolutamente irretocável, com uma goleada de respeito pra cima da Itália. Então, pra mim, uma das candidatíssimas à final. A disputa de título é outra história, né? Tem vários contextos. E aí eu acho que numa final pesa a questão psicológica, né? Porque a Suécia tem essa questão de, pô, foram vices, né? Não ganhou. Então, assim, tem esse aspecto também. Às vezes pode pesar, né? Às vezes pode acabar pesando, de repente, né? Ah, não sei. Costuma acontecer, né? Você faz uma campanha retocada. Por exemplo, a gente pega a seleção holandesa no masculino. Ela chegou a 2 finais já de Copa, né? E na final eles costumam, né? Costumam jogar com pressão, se é que a gente pode dizer assim, né? Jogar com pressão. Porque tem essa questão de, poxa, precisamos vencer, e pode pesar numa trajetória aí, até chegar numa final, não sei, né? A Suécia já ganhou, né? Falei que não, eu tô até procurando aqui porque eu me recordo que a Suécia já ganhou. Então talvez não, quem não ganhou foi a Holanda perdeu a última final para os Estados Unidos, né? Se eu não me engano. Acho que é a Holanda, né? Peço perdão aqui, eu tô tentando até abrir para não falar besteira. A Suécia eu acho que já ganhou. Deixa eu abrir agora, né? Que senão a gente começa a falar bobagem aqui. A Suécia já ganhou, foi em 95. Não, a sede foi na Suécia. Peraí. A Suécia não ganhou ainda não. A Suécia tem um vice, né? Tem um vice e três terceiros lugares, né? Então é um negócio que pesa. A Noruega ganhou. A Noruega. Eu tava tentando. Tem um nórdico que ganhou. Tem uma seleção nórdica que foi a Noruega. A Suécia ainda não ganhou, né? Então, uma final, eu não sei o que pode acontecer, porque tem um aspecto que pesa, né? E apesar de toda a frieza, se a gente pegar, por exemplo, o Manchester City na final da Champions. O Manchester City foi atropelando todo mundo até chegar numa semifinal, aí já fica um pouco mais nervoso. Aí chega numa final, cara, a Inter de Milão teve as chances. O time da Inter teve as chances deles. Eles tiveram as oportunidades de até abrir o marcador. Por quê? Porque é a pressão, né? É aquela pressão de, poxa, não pode cometer nenhum erro, é mais uma final, se perde, pô, é um tabu, tem várias questões, né? Tem várias nuances, né? Mas não sei, assim, passando pela seleção americana, eu acho que é candidatíssima à final. Candidatíssima à final. E ao título também. Se conseguir jogar dessa forma a final, se é lá chegar, né? Se eventualmente chegar, é candidatíssimo. Sem dúvida nenhuma. Vamos de África do Sul e Itália, porque, gente, que jogo foi esse, hein? Que jogo maluco, hein? Que jogo maluco.
A Ariana Caruso abre o placar para a Itália aos 11 minutos. E aí, a África do Sul chega à igualdade aqui aos 32. A África do Sul vira o jogo com a Hilda Magaia. Que jogadora, né? Saiu da Magaia é absurdo de jogadora. Cara, o que ela corre. E ela chega na grande área assim. É uma tranquilidade, né? Ela joga com uma tranquilidade. É impressionante. Eu simpatizei demais com a Hilda Magaia. E aí a Itália iguala o marcador. E nos acréscimos, a Gatlana. Que espetáculo de jogo, cara. Que espetáculo. Aí as italianas tentaram fazer um abafa no final, mas aí o jogo foi indo, passou de 13 minutos de acréscimo. Acho que chegou aos 15 minutos de acréscimo, se eu não me engano. Foi muito, muito, muito tempo. Eu já tava ficando até assim, cara, eu não acredito que a juíza só vai acabar o jogo quando a Itália marcar, né? Só me falta essa. Eu tava pensando, só me falta essa, tá? Esse grupo, assim, é uma surpresa, na minha opinião, né? É uma surpresa, porque assim como no grupo do Brasil, a gente olha para esse grupo da Suécia, por exemplo, Suécia era a grande favorita. E a gente colocava Itália até a Argentina na frente da África do Sul. Pela tradição, né? Pela tradição. E quem passam são as sul-africanas, né? Cara, assim, que espetáculo, né? Como é que é o futebol? Como é que é o futebol, né? E elas jogaram com uma tranquilidade, assim, invejável, assim. Invejável. É impressionante. Tá valendo a sua classificação. Tá valendo a sua classificação. E elas jogaram por festa. Elas jogaram por festa. Uma tranquilidade que é absurdo. Em campo, nenhum nervosismo, muito espaço. Deixava muito espaço para as italianas. Não é uma grande seleção. Não é uma grande seleção, mas, cara, assim, toda vez que elas tinham a bola, era uma tranquilidade para jogar. Elas jogavam com o que elas podiam. Elas jogavam com o que elas podiam. E a Itália deixou uma peneira de espaço, né? É uma peneira. O que as sul-africanas elas avançaram, o que elas criaram, o que elas tiveram de chance. A Itália também teve bastante chance, é verdade. Foi um jogo assim, foi um jogo parelho, eu diria. Foi um jogo parelho, porque as duas iam pro embate, né? A Itália teve até mais posse de bola, mas as duas iam pro embate e tinham espaços, né? E tinham espaços, elas criavam, chegavam, aí a África do Sul criava, chegava, Itália criava, chegava, e cara, foi o jogo inteiro assim, foi frenético. O primeiro tempo até foi um pouquinho mais morno, mas o segundo tempo foi quente, tá? Foi quente, pressão, ansiedade, mas eu senti as sul-africanas muito tranquilas. A técnica da África do Sul, ela é bastante agitada no banco, né? Mas as jogadoras em campo, a sensação que me passava é que, cara, elas estavam tranquilas com elas mesmas, porque elas sabiam que não eram as favoritas. Então a obrigação de classificar não é minha. Se eu não me classificar, não vai ser um vexame. Não vai ficar marcado, a África do Sul não se classificou no grupo que tinha Suécia, Itália e Argentina. A pressão era das italianas. É futebol de muita tradição. A gente está aqui fazendo a nossa parte, a obrigação, a responsabilidade é delas. E eu acho que elas usaram muito bem isso. Eu acho que ao longo da competição, óbvio que agora vai ser muito difícil, né? Agora sim, agora é uma parada muito séria, mas próximo jogo, eu torço para que elas joguem com. Sempre vem uma ansiedade, mas eu torço muito para que elas joguem do mesmo jeito, assim, com a mesma pegada, sabe? Poxa, a responsabilidade não é nossa. A gente classificou para as oitavas, primeira vitória é nossa, e curiosamente, primeira vitória, primeira classificação para as oitavas de final, e eu torço muito que elas sigam jogando com alegria. Com alegria de, olha, vocês são as favoritas. A gente vai fazer esse nosso joguinho aqui e a gente vai se divertir. Esse é o grande barato, né? O grande barato, por exemplo, do Panamá, pô, foi muito legal. Elas brigaram muito, foi tenso o primeiro tempo, mas na metade do segundo tempo, elas começaram a se divertir em campo. Elas estavam se. E os gols foram saindo até com mais naturalidade. Óbvio que um veio de pênalti, mas os gols foram acontecendo porque que elas tiraram a pressão de, poxa, precisamos marcar um gol. Ah, cara, não podemos tomar mais gol. Não, vamos se divertir. Já marcamos gol, né? Aí marcou dois gols. Pô, já marcamos dois gols. E elas estavam se divertindo em campo, foi um espetáculo, tá?
Não tô falando que não foi tenso. O que eu tô dizendo é que eu acho que elas entenderam que, poxa, nós não somos favoritas. Não são favoritas. Né? A gente respeita a Itália. A Itália é favorita. Mas a gente também não vai entregar o jogo. A gente vai jogar o jogo. A gente vai jogar o jogo. E a Itália foi dando espaço. No nervosismo das italianas, como eu falei, você ter o sangue latino é bom e é ruim. E o Brasil viveu o pior disso. E a Argentina viveu o pior disso. E a Itália viveu o pior disso. Né? De quando vem um mau momento, você vai se desesperando, você vai tomando decisões erradas, você se vê contra a parede, toma gol, aí, pô, você vai na força, na vontade, na garra, busca o empate, e aí acaba tomando mais um gol. E aí, cara, você vive essa turbulência de emoções que, infelizmente, ela pesou de forma negativa para a Itália também. Eu vejo isso na seleção italiana, tá? Então, esse grupo finaliza assim: Suécia e África do Sul, acreditem se quiser, como foi o grupo do Brasil, acreditem se quiser. Como foi o grupo do Canadá, que ficou de fora, acreditem se quiser, a Nigéria passou. Então, cara, muito bacana o que a gente tem visto nessa Copa do Mundo. Por isso que eu tô falando aqui, todo podcast, para você acompanhar, né? Para você acompanhar. Tem sido um espetáculo. Tem sido puro entretenimento, né? Tem sido puro entretenimento. Muito legal. O dia hoje teve jogos divertidos. Foi triste o dia. Não vou negar que o dia foi triste. Para mim, eu tô falando desde o primeiro dia de Copa. Desde que a Nova Zelândia estreou. Tô torcendo pro Brasil, sim, ferreamente. Em modo torcedor maluco. E eu tô triste. Tô triste. Mas, como fala aqui, né? A Caroline agradece a torcida brasileira, faz pedido especial e vira a chave para as Olimpíadas. Não acaba aqui. Não acaba aqui. Esse que é o ponto, né? Lição aprendida. E eu acho que esse aprendizado ele vai ser muito enriquecedor para a seleção brasileira, tá? Me despeço por hoje. Fecho a conta. Amanhã, dia de Libertadores, de Sul-Americana, fica o convite aberto para você. E vamos embora, né? É vida que segue. Vou fechar a conta, vou encerrar o podcast de hoje. Agradeço demais. Você que está acompanhando a gente, peço para deixar uma moral, deixar os créditos mais uma vez a espn.com.br. Entra lá, você confere todas as estatísticas aqui, né? Muito bacana. Não estou falando tanto de estatística. Então entra lá, confere na íntegra, fecho a conta por hoje. Muito obrigado, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.